Boa noite a todos, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, conversando nesse curso introdutório. E hoje nós vamos conversar sobre choque hipovolêmico. Queria agradecer à direção da LAET pelo convite, né? E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito importante para todos nós que lidamos com o trauma, que é o choque hipovolêmico. A gente tem que lembrar que o choque hipovolêmico, na maioria das vezes, ele é acometido por algum tipo de perda. Essa perda pode ser por sangue, por líquidos, né, vômitos, diarreia, mas para o nosso paciente, o paciente politraumatizado, esse choque ele vai se dar pela perda sanguínea. Pode ser por perda externa, pode ser por perda que não seja aparente, ou seja, as hemorragias internas, e podem também ser por outros tipos de trauma, como os outros tipos de choque, como os choques obstrutivos e os choques do ponto de vista neurogênico, ou até mesmo pelo choque séptico. Então, qual seria o conceito? É o resultado de uma diminuição crítica no volume circulante devido à perda de sangue, plasma ou água e eletrólitos. O choque hemorrágico é uma das principais formas estudadas do choque hipovolêmico. Como eu falei no início da aula, nós vamos ter o choque hipovolêmico com a perda principalmente de sangue no nosso organismo. A gente pode ter o sangramento externo, que aí vai ser por um ferimento, e a gente vai ter os sangramentos que são sangramentos ocultos, ou sangramentos que não são sangramentos aparentes. Quais seriam essas regiões que a gente mais pode perder volume sanguíneo e não seja aparente? Seria o tórax, o abdômen, a pelve e o retroperitônio e os ossos longos. Então, a gente tem que lembrar que para o paciente politraumatizado, o choque hemorrágico é o principal tipo de choque que vamos encontrar. Qual seria a fisiopatologia do choque? Então, a gente vai ter uma hipovolemia, uma perda desse volume circulante, tendo assim uma redução da pré-carga, ou seja, redução daquele sangue que vai chegar ao coração, tendo também uma redução do enchimento diastólico ventricular, que essa redução desse enchimento diastólico, ela vai prejudicar a sístole, porque a gente não vai ter um volume adequado de diástole para ter uma sístole efetiva. Isso fará com que nós tenhamos uma redução do débito cardíaco. Essa redução do débito cardíaco vai ter um aumento da resistência vascular periférica, para que a gente atinja, assim, um volume, um nível pressórico, para que a gente tenha uma perfusão dos tecidos através da diminuição do continente, ou seja, da diminuição dos vasos, do calibre dos vasos, para a gente conseguir ter uma pressão ideal para essa chegada do volume. Consequentemente, nós teremos uma redução da pressão arterial média, já que a gente vai ter uma redução da nossa pressão sistólica, e isso vai resultar uma hipoperfusão tissular. Essa hipoperfusão tissular vai desencadear ativação de resposta inflamatória dos tecidos, trazendo assim uma possível consequência que é a morte celular. Então, para que a gente defina bem para vocês um conceito de choque mediante a essa fisiopatologia, nós podemos dizer que o choque é a hipoperfusão tissular. Então, como eu falei também, aqui a gente está falando do choque hipovolêmico e principalmente do choque hemorrágico, a gente tem que lembrar que nós temos choques hipovolêmicos também não hemorrágicos. Por exemplo, a gente pode ter na condição de trauma
o pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, ele vai fazer uma condição de uma alteração do gradiente de pressão intratorácico, fazendo assim com que a pressão do tórax, que é uma pressão negativa, ela se torne uma pressão positiva e venha a ter uma compressão da veia cava. Essa compressão da veia cava, ela vai fazer com que diminua o retorno venoso, e essa redução do retorno venoso vai fazer com que haja uma redução da pré-carga. Essa redução da pré-carga vai ter uma redução do enchimento diastólico ventricular e nós vamos ter todo o desencadear da fisiopatologia do choque. Outro tipo de choque que nós podemos ter também, que não é um choque hemorrágico, é o tamponamento cardíaco, onde nós vamos ter um ferimento do miocárdio. Esse ferimento do miocárdio vai ter um extravasamento de sangue do ventrículo ou do átrio para o saco pericárdio, fazendo assim com que haja uma contração ou uma obstrução do coração. Essa obstrução vai fazer com que nós não tenhamos um relaxamento, ou seja, uma diástole adequada, e vai trazer a redução do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica, redução da pressão arterial média, hipoperfusão tissular, ativação inflamatória. Então, como choque hipovolêmico, além do choque hemorrágico, nós também vamos ter o choque não hemorrágico, onde no trauma os exemplos clássicos são esses: o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco. E sempre lembrando que nós vamos ter os sangramentos ocultos, que serão da cavidade torácica, cavidade abdominal, da pelve e do retroperitônio e dos ossos longos. E o que nós precisamos ter para o nosso diagnóstico do choque hipovolêmico? A primeira coisa, nós precisamos reconhecer a presença. Então, quando nós temos um paciente traumatizado, a primeira coisa que nós vamos pensar é que esse paciente ele tem um choque. Esse choque vai ser um choque hipovolêmico, provavelmente um choque hemorrágico. Então, se nós não temos um sangramento aparente, um sangramento que nós estamos vendo, nós vamos ter que suspeitar de sangramentos para aquelas regiões já citadas e que eu não vou me repetir, mas que nós precisamos utilizar de quê? Principalmente do exame físico e de alguns exames complementares para confirmar o nosso diagnóstico. O choque hemorrágico ele vai constituir a principal causa de hipovolemia em pacientes traumatizados. Então, o que eu falei para vocês está aqui. A gente vai ter como maior causa e a principal causa de morte ou de evento do paciente traumatizado é justamente o choque hemorrágico. A gente tem que lembrar que a volemia no adulto ela se encontra em 7% do seu peso ideal, ou seja, um indivíduo de 70 quilos, ele vai ter em torno de 4,9 litros de volemia, ou seja, de sangue circulante. E na criança, nós vamos fazer essa volemia através de ml por quilo. Então, a gente vai ter 80 a 90 ml por quilo de volemia na criança. E como é que eu vou reconhecer esse choque? Qual seria o principal fator que eu vou usar para poder reconhecer esse choque? Então, o principal protocolo a ser utilizado é o protocolo que é bem estabelecido, que é o protocolo do Colégio Americano de Cirurgiões, que é o suporte avançado de vida no trauma, também conhecido e principalmente conhecido como ATLS, que é a sigla em inglês. Lembrando que nós usamos como atendimento inicial politraumatizado esse mnemônico, que é o ABCDE do trauma, onde nós vamos identificar e tratar o que mata mais rápido para o que mata menos rápido. Mas a gente tem que lembrar que o que mata mais no trauma é justamente o choque. Então, nós vamos cuidar das vias aéreas,
além das vias aéreas, a gente vai precisar lembrar de desobstruir essas vias aéreas, definir se precisa ou não de uma via aérea definitiva cirúrgica ou não cirúrgica, e também fazer o controle da restrição dos movimentos da coluna cervical, que aqui a gente ainda usa o termo imobilização, mas o termo mais utilizado hoje é restrição dos movimentos da coluna vertebral, segmento cervical, através do uso de colar cervical. Como eu já falei, a avaliação das vias aéreas, onde a gente vai definir se essas vias aéreas estão obstruídas ou não, se precisam ser garantida uma via aérea definitiva cirúrgica ou não cirúrgica desse paciente. Imediatamente depois, nós vamos avaliar o breathing ou a respiração, onde nós vamos nos preocupar com a ventilação e respiração, já que não adianta eu ter uma via aérea pérvia se eu não tenho a capacidade de ventilar, ou seja, de aerificar os meus alvéolos, e esses alvéolos conseguirem fazer a troca gasosa, ou seja, a respiração. Nesse caso, nós devemos nos preocupar justamente com o pneumotórax hipertensivo e com os hemotórax maciços e outras lesões de ventilação e respiração que nós podemos ter, que isso é um capítulo à parte. No nosso estudo vai vir a circulação, onde nós vamos nos preocupar com o volume que nós vamos dar e o controle de hemorragias. Então, se nós temos sangramentos aparentes, se nós temos sangramentos visíveis, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar esse sangramento. A gente pode parar esse sangramento através de compressão direta, através de tamponamento ou, se necessário, do uso de torniquete, que é um mecanismo de tratamento que ficou por muito tempo controverso, mas hoje nós sabemos da sua aplicabilidade de forma correta, onde nós podemos sempre usar nos membros, principalmente membros superiores, membros inferiores, de forma que a gente vá conseguir parar esse sangramento. Sempre que nós formos aplicar o torniquete, nós temos que lembrar de aplicá-lo da forma mais proximal possível, ou seja, a gente, membro superior, a gente aplicar no braço, membro inferior, a gente aplicar na coxa. Por quê? Nós temos uma maior facilidade da compressão dos vasos nesses segmentos, lembrando que nós temos um osso único no braço, um osso único na coxa, diferentemente do nosso antebraço e da nossa perna, onde nós temos dois ossos que são ligados por uma membrana interóssea, e essa membrana faz com que nós não consigamos aplicar uma força X para ter um colabamento Y da luz desse vaso, e assim nós consigamos parar o sangramento. Nós temos que lembrar que nós podemos aplicar o torniquete no membro superior por 4 horas e no membro inferior por 6 horas, lembrando de, no momento que é aplicado o torniquete, nós colocarmos o horário que ele foi aplicado, e quando nós já estivermos na situação que possamos tirar esse torniquete, nós façamos de forma lenta e gradativa para evitar qualquer síndrome de reperfusão que nós possamos ter, que é justamente na hora que a gente solta o torniquete, além do retorno do sangue, a gente também vai ter retorno de algumas toxinas nos nossos tecidos, fazendo assim com que haja uma absorção de metabólitos e a gente venha a ter alterações devido a esses metabólitos e esses marcadores e reações inflamatórias. O disability, ou seja, a avaliação neurológica, nós vamos fazer a avaliação neurológica do paciente, utilizando basicamente a escala de coma de Glasgow e a avaliação sensitiva e motora desse paciente. E a exposição, que nós vamos nos preocupar em expor esse paciente para fazer um exame adequado, e controle da temperatura corporal, para que a gente evite que esse paciente venha apresentar hipotermia. Nós diagnosticamos o choque, avaliamos esse choque, um sangramento externo, visível, nós conseguimos controlar, nós vamos classificar esse choque.
É um sangramento que não é visível, eu não consigo identificar que esse paciente ele tem um sangramento externo, mas clinicamente esse paciente ele se apresenta em choque. E como é que eu vou conseguir clinicamente saber se esse paciente ele está em choque ou não? Então, o ATLS ele classifica o choque em 4 classes. Classe 1, classe 2, classe 3, a gente já considera um choque moderado, classe 4, um choque severo. E o que é que nós vamos avaliar do ponto de vista de classificação do choque? Então, avaliaremos a perda sanguínea aproximada, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a pressão de pulso, a frequência respiratória, o débito urinário, a escala de coma de Glasgow, o déficit de bases e as necessidades de hemoderivados ou não. Então, o que é que nós vamos precisar? Perda sanguínea aproximada, menor do que 15%. Classe 1. Frequência cardíaca se mantém abaixo de 100 batimentos por minuto. Pressão arterial acima de 90 milímetros de mercúrio. Pressão de pulso, pulso amplo. Frequência respiratória se mantendo até 20 incursões por minuto. Débito urinário presente de 0,5 a 1 ml por quilo de peso hora. Escala de coma de Glasgow, de 15. Déficit de base, de 0 a menos 2 miliequivalentes por litro. Necessidade de hemocomponentes, a gente vai monitorar, ver se há ou não necessidade desses hemocomponentes. O classe 2, já nós vamos ter uma perda de 15 a 30%. A frequência cardíaca, ela pode estar abaixo de 100, mas ela já pode aumentar, passar de 100 batimentos por minuto. A pressão arterial, ela pode se manter. A pressão de pulso, a amplitude já diminui um pouco. A frequência respiratória, ela pode estar mantida. O débito urinário também pode estar mantido. A escala de coma de Glasgow, mantida em torno de 15. Déficit de base de menos 2 a menos 6 miliequivalentes por litro. Necessidade de hemocomponentes. A possibilidade, pode ser que eu precise utilizar hemocomponentes. Enquanto isso, eu ainda vou repondo com eletrólitos. A classe 3, que é considerada um choque moderado, nós vamos ter de 31 a 40% de perda sanguínea. A frequência cardíaca, ela já sobe acima de 100 batimentos por minuto. A pressão arterial, aí vocês veem que a importância da queda da pressão arterial, ela vem se mostrar no choque classe 3, então nós não podemos levar em consideração a pressão arterial na classe 1 e na classe 2. A pressão de pulso, ela diminui muito a sua amplitude. A frequência respiratória, ela tende a aumentar, então o paciente tende a ficar taquipneico, porque ele perde o volume sanguíneo, então ele está perdendo perfusão tissular. Se ele perde perfusão tissular, então ele vai aumentar a frequência cardíaca para que chegue aquela mesma quantidade de sangue no tecido oxigenado de forma adequada. Débito urinário tende a diminuir porque há uma hipoperfusão renal. A escala de coma de Glasgow diminui porque o paciente também tem uma hipoperfusão cerebral. Os déficits de base, a gente vai ter de menos 6 a menos 10 miliequivalentes por litro. E a necessidade de hemocomponentes, sim, existe necessidade de hemocomponentes. A classe 4, que é o choque severo, então o paciente já perdeu 40%, perto de mais do que 40% da sua volemia. Então, nós vamos ter uma frequência cardíaca muito aumentada, acima de 130, 140 batimentos por minuto. A pressão arterial, ela cai, então nós vamos ter um paciente com a pressão sistólica abaixo de 90. Nós vamos ter a pressão de pulso baixa, então a gente vai ter aquele pulso filiforme, quase imperceptível. A frequência respiratória, ela vai aumentar, então ela vai passar de 30
incursões por minuto. O débito urinário ele vai diminuir e muito, chegando perto à anúria, ou seja, a ausência de diurese. A escala de coma de Glasgow vai diminuir também por hipoperfusão cerebral. Nós vamos ter uma alteração importante do déficit de base, com menos 10 miliequivalentes por litro ou menos. E esse paciente precisa de protocolo de transfusão maciça, que é o protocolo de transfusão de concentrado de hemácia, plasma e plaquetas, uma unidade para cada hemoderivado, então, o que a gente chama de 1 para 1 para 1, e também a utilização do ácido tranexâmico, que é nome comercial e mais conhecido, que é o Transamin, onde nós vamos precisar fazer 1 grama até 4 horas do início do sangramento e depois repetir mais 1 grama em mais 1 hora em infusão mais lenta. E quais são os sinais e sintomas do choque hipovolêmico hemorrágico? Nós vamos ter a cianose, a sudorese, a taquicardia, a taquipneia, a sensação de sede, então o paciente está sempre pedindo água, porque ele está perdendo, ele só não perde componentes sólidos do sangue, ele também perde líquido, ele perde plasma, ele perde eletrólitos, então ele vai ter sede. O pulso filiforme, então ele vai ter aquela pressão de pulso bem, quase imperceptível. A pressão arterial vai se apresentar baixa, ou seja, a pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, principalmente no choque, como a gente viu, moderado e grave. Nós vamos ter uma pressão capilar lenta, ou seja, a perfusão o enchimento capilar, a gente vai ter acima de 3 segundos e o paciente ele vai ter alterações do nível de consciência, tontura ou até mesmo perda de consciência no choque classe 4. Todos esses sinais e sintomas, eles vêm demonstrar uma perda da perfusão tissular, ou seja, nós não estamos conseguindo levar oxigênio para o tecido para que a respiração celular se faça de forma adequada. Então, a gente vai ter o desvio desse volume para órgãos-alvos e a periferia ela vai ser isolada para que não tenha essa perfusão devido à necessidade de sangue em órgãos-alvos como coração, rim e cérebro. Então, a gente vai ter a cianose das extremidades, a sudorese, que é a pele fria, pegajosa, né? A taquicardia do ponto de vista de aumento de frequência para que a gente tenha um volume sanguíneo adequado, taquipneia em relação a o aumento de oxigênio nesse volume sanguíneo que resta para que o tecido seja oxigenado e as outras alterações que nós já falamos anteriormente. E como vai se demonstrar nos sistemas cardiovascular, sistema nervoso central, pele e débito urinário, quando nós tivermos a hemorragia classificada como leve, hemorragia moderada e hemorragia grave, já diferentemente do que a gente vai ter em relação à classificação através de 1, 2, 3 e 4. Então, com o que a gente apresente de cada sistema, a gente pode ter uma suposição da perda sanguínea que esse paciente vai ter em termos de sua porcentagem volêmica. Então, no sistema cardiovascular, quando a gente tem uma hemorragia leve, a gente vai ter aumento da frequência de pulso, aumento da frequência cardíaca, o pulso fraco, filiforme, a pressão arterial sistólica ainda normal e a pressão de pulso normal. Sistema nervoso central, o paciente vai estar ansioso, irritável e pode se apresentar um tanto confuso. A pele fria, mosqueada
e o tempo de reenchimento capilar prolongado. O débito urinário ele pode ter diminuído ou mínimo. Numa hemorragia moderada, de 30% a 45%, nós vamos ter um aumento importante da frequência cardíaca, os pulsos periféricos ausentes, a pressão arterial sistólica no limite inferior da normalidade e um estreitamento da pressão de pulso. O paciente ele vai estar, de acordo com o seu sistema nervoso central, letárgico e sem resposta à dor. A pele cianótica e o tempo de enchimento capilar muito prolongado. Em relação ao débito urinário, esse débito urinário ele vai estar mínimo. Na hemorragia grave, maior do que 45% da perda volêmica, nós vamos ter taquicardia, pode ter bradicardia, ou seja, o coração ele já entrou em falência de da sua capacidade miocárdica, fazendo assim com que ele não responda mais, então ele se torne bradicárdico. Pulsos centrais muito fracos ou ausentes, hipotensão severa e alargamento da pressão de pulso. Do ponto de vista do sistema nervoso central, o paciente vai estar comatoso. A pele pálida e fria e o débito urinário ausente. Então, este paciente com hemorragia grave, acima de 45%, ele já vai estar entrando em falência de órgãos, podendo já estar próximo de um êxito, ou seja, próximo de um insucesso de tratamento e de um choque irreversível. Em relação ao tratamento, paciente com um choque moderado a grave, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer um controle definitivo de via aérea, já que esse paciente ele demonstra alteração do nível sensório, então ele perde a proteção das vias aéreas, então a gente precisa evitar que esse paciente ele venha a ter uma lesão secundária através de uma aspiração do conteúdo gástrico para as vias aéreas, então a gente precisa proteger com uma via aérea definitiva, não cirúrgica ou cirúrgica. Manutenção da ventilação e oxigenação adequada, se esse paciente ele se mantém num choque classe 1 ou classe 2, a gente deve fazer um aporte de oxigênio através de máscara não reinalante, ou seja, máscara de Hudson, de 12 a 15 litros por minuto. Controle imediato da hemorragia ativa, ou seja, se a gente tem a hemorragia aparente, se a gente tem a hemorragia visível, a gente tem que controlar, seja com compressão direta, seja com tamponamento, seja com torniquete. Se esse paciente, a gente não tem uma hemorragia aparente, a gente precisa localizar esse sangramento e controlar esse sangramento de forma adequada. Se for tórax, a gente vai definir se só a drenagem torácica vai resolver. Se for abdômen, a gente tem que definir a laparotomia. Se for pelve, a gente precisa conter o anel pélvico temporariamente na sala de emergência e fazer a fixação dessa pelve para parar o sangramento, se for uma fratura complexa de pelve. A reposição volêmica, que num primeiro momento a gente pode fazer com cristalóide, dando preferência pelo soro de ringue lactato, e fazer os hemoderivados, o concentrado de hemácias, o plasma e a plaqueta. E a gente precisa sempre prevenir a reanimação volêmica excessiva, ou seja, a gente precisa controlar a nossa agressividade na reanimação volêmica. No passado, nós utilizávamos indiscriminadamente 2 litros de soro de cristalóide em qualquer paciente traumatizado que chegasse para o nosso atendimento. De acordo com a evolução do protocolo, foi visto que esse tipo de tratamento não era um tratamento adequado, haja visto. Você fazia com que esse paciente, que já tinha perdido não só hemácias, mais plasma e plaquetas,
ele que se tornaria um paciente possivelmente com alteração de coagulação, a gente hemodiluía esse paciente, fazendo assim com que agravasse mais ainda essa alteração de coagulação do nosso paciente. Visto isso, como é que eu posso identificar que esse paciente ele pode ter um sangramento de cavidade torácica ou ele pode ter um sangramento de abdômen que eu precise investir? Se esse paciente ele é um paciente instável hemodinamicamente, ou seja, se ele é um paciente que ele está com a sua pressão sistólica menor do que 90, que ele está com a frequência cardíaca acima de 120, que ele está letárgico, que ele já está sem débito urinário, ou seja, que ele me mostra que é um paciente classe 3, classe 4, eu na sala de emergência vou utilizar do meu arsenal, que é o ultrassom à beira-leito, onde eu vou fazer um FAST ou um EFAST, dando preferência para o EFAST, que é o FAST estendido, onde eu também vou investigar campos pleurais e dentro do FAST eu vou também investigar o saco pericárdico e a cavidade abdominal, fazendo com que eu possa ver se tem líquido livre nessa cavidade abdominal. Se tiver líquido livre na cavidade abdominal, paciente vítima de trauma, até que me provem o contrário, isso é sangue, então eu vou ter que intervir nesse paciente. Se eu tenho um paciente que ele está estável hemodinamicamente, ou seja, é um paciente classe 1, classe 2, um paciente que eu tenho um controle que respondeu bem à reposição volêmica com hidroeletrólitos, eu posso encaminhar esse paciente para o estudo tomográfico. Lembrando que eu só vou poder fazer esse estudo tomográfico se o paciente ele estiver estável hemodinamicamente. E como é que eu sei que esse paciente ele está estável hemodinamicamente? Então, se ele me tem uma pressão sistólica de 90 acima, se ele tem uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto abaixo, se ele tem uma incursão respiratória por minuto de 24 a 16, e se esse paciente ele está me apresentando diurese, então eu sei que esse paciente está hemodinamicamente estável e eu consigo fazer com que esse paciente ele possa ser submetido ao exame tomográfico. Se não, eu consigo fazer o exame do EFAST na sala de emergência e eu consigo dar um diagnóstico com uma especificidade adequada e vou definir qual o tratamento da hemorragia para esse paciente. E por que a gente tem que ter um controle adequado em relação à nossa reposição volêmica? Como eu falei para vocês, a gente tem um paciente que, quando ele perde nesse sangramento hemoglobina, ele perde plasma, ele perde líquido, ele perde eletrólitos. No plasma, além da proteína, ele também vai perder os fatores de coagulação e ele também perde as plaquetas. Então, se eu faço uma reposição volêmica agressiva usando eletrólitos para esse paciente e não faço a reposição adequada dos componentes hemoderivados que ele precisa, eu vou fazer com que esse paciente seja hemodiluído e essa hemodiluição vai fazer com que esse paciente ele altere ainda mais o seu processo de coagulopatia. E nisso nasceu o conceito de hipotensão permissiva, onde eu preciso manter o equilíbrio e restaurar a perfusão dos órgãos com hipotensão, sem riscos do aumento do sangramento.
E como é que eu sei que eu vou manter o equilíbrio e restaurar a perfusão dos órgãos desse paciente de forma adequada? Se eu faço 1 litro de solução hidroeletrolítica, nós damos opção pela solução de Ringer com lactato. E esse paciente me responde com uma PA sistólica, ou seja, com a pressão arterial sistólica de 90 milímetros de mercúrio, eu sei que eu deixei esse paciente já hemodinamicamente estável. Então, o que é que eu vou providenciar? Eu vou providenciar parar esse sangramento que ele está tendo e vou repor o que ele perdeu de hemoderivados. Então, eu vou repor concentrado de hemácias, plasma e plaquetas. Se esse paciente não repôs, não me respondeu com o primeiro litro de soro de ring lactato, eu vou fazer mais 1 litro de soro de ring lactato, mas vou também já providenciar fazer com que ele tenha uma reposição de concentrado de hemácia, de plaquetas e de plasma do tipo O negativo, que é o doador universal, sem me preocupar em fazer o estudo naquele momento da compatibilidade sanguínea. Se esse paciente ele não respondeu a isso, é porque eu não estou conseguindo manter a reposição e esse paciente ele vai evoluir para um choque grave e eu preciso levar ele de imediato para o centro cirúrgico e parar esse sangramento, que é um sangramento ativo que eu não estou conseguindo controlar. Quais são os casos que eu não vou fazer hipotensão permissiva? Nunca, nunca, nunca no traumatismo crânioencefálico. Por quê? Eu tenho uma pressão arterial média mínima que eu preciso perfundir esse cérebro. Então, eu não posso deixar que esse paciente ele atinja uma pressão arterial média abaixo de 65 milímetros de mercúrio quando esse paciente tiver um traumatismo crânioencefálico presente, porque eu sei que esse paciente ele não vai ter perfusão cerebral adequada e isso vai fazer com que esse tecido cerebral ele entre em sofrimento, fazendo com que aumente o seu edema, esse edema aumente a pressão intracraniana e esse aumento da pressão intracraniana venha trazer uma compressão do tronco cerebral e esse paciente vir ter alterações do centro de respiração e até mesmo a morte. O melhor parâmetro para a gente avaliar é o débito urinário, onde a gente pode ver 50 ml hora no adulto ou 0,5 a 1 ml por quilo hora nesse paciente no adulto. Na criança, acima de 1 ano, nós vamos ter 1 ml por quilo hora e nos menores de 1 ano, 2 ml por quilo hora. E por que eu vou ter essa alteração nas crianças? A gente lembra que quanto mais o indivíduo jovem, maior é o percentil de água nos tecidos que esse paciente tem, então a gente tem que repor esse volume hídrico para esse paciente. E qual é a nossa preocupação quando nós fazemos um paciente ter a reposição, parar o sangramento, ter cuidado em repor de forma gradativa essa volemia, é para que a gente evite que esse paciente ele venha a entrar no que nós chamamos de tríade da morte. Então, nós vamos ter uma coagulopatia, como a gente já falou, isso pode trazer um aumento do ácido lático, trazendo uma acidose metabólica, trazendo um declínio da performance miocárdica, e a gente ter a hipotermia, que também vai alterar a cascata de coagulação, que vai aumentar a acidose lática, então a gente entra nesse ciclo, e esse ciclo é chamado de tríade da morte. Se a gente não quebra um desses vértices, a gente vai acabar fazendo com que o paciente venha a ter um desfecho letal, que é o que a gente precisa evitar. Então,
Resumindo, a gente precisa localizar o sangramento, definir qual o tipo desse choque, se ele é um choque hipovolêmico hemorrágico ou não hemorrágico, parar esse sangramento e repor esse volume de forma adequada e parcimoniosa. Agradeço mais uma vez a direção da LAET pelo convite. Estou à disposição para as dúvidas e é sempre uma satisfação estar com vocês aqui conversando um pouco sobre medicina e no que eu tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos e boa noite.